Olá, dando continuidade ao curso IPv6, ao módulo 1. Esse é o último vídeo desse módulo, tratando a representação dos endereços IPv6 em si, como ele está organizado, como ele está dividido. Diferentemente do que nós tínhamos no caso do IPv4, onde nós tínhamos 32 bits, esses 32 bits eram agrupados em blocos de 8 bits que nós chamávamos de octeto. E esses 8 blocos, então, eram representados por um número decimal. No caso do endereçamento IPv6, nós temos um endereço de 128 bits. Esses endereços são divididos em blocos de 16 bits, que nós chamamos de hexteto. E, naturalmente, cada um desses hextetos formados por 16 bits são agrupados em 4 bits para formar a sua representação em hexadecimal. Por que agrupados em 4 bits? Porque nós sabemos que os números hexadecimais vão de 0 a f, ou seja, precisam de 16 representações, e as 16 representações são obtidas em binário com 4 bits. Então, se nós observarmos a cada 4 bits de um hexteto, então se nós pegarmos o primeiro hexteto, que é separado do próximo hexteto por 2 pontos, então nós temos mais ou menos, olhando a parte de bits, nós temos essa identificação aqui que está embaixo. Então, para o primeiro número hexadecimal que vai representar esse sexteto, nós podemos ter eles com valor totalmente zero, que nos daria o número zero, e naturalmente tudo 1, que nos levaria então ao F. Então, um hexteto pode ser formado por 0, né? 0, 0, 0, até F, 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 como nós vemos na representação que está aqui, né? Então, de 0, 0, 0, quando nós temos esses 4 primeiros bits 0, nós temos o endereço 0. Quando nós temos os 4 primeiros bits comum, nós temos o endereço F. E aí nós temos, então, essa representação no endereço como um todo, né? Então, podemos ter no primeiro hexteto 0, 0, 0, 0 até F, 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 no segundo hexteto de 0, 0, 0 até F, 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 e assim por diante. E com isso, então, nós vamos tendo a formação de endereços como 2001, 0DB8, café, 0000, né? Indo até o final 1 aqui. Naturalmente, essa representação é uma representação muito volumosa, né? Então, nós temos técnicas para reduzir esses zeros que acabam se repetindo constantemente no endereçamento IPv6. Quando nós observamos o endereço IPv6, é importante destacar que ele não é case sensitivo, então DB1, DB8, aqui em minúsculo ou maiúsculo, não vai fazer diferença. A recomendação é que se use números, que se usem letras minúsculas, né? O case sensitive é minúsculo, não utilize caixa alta, mas de fato o endereçamento não faz diferença. Então, os prefixos são baseados em CIDR, nós não temos a ideia de classe, assim como nós já não tínhamos mais no IPv4, quando nós pensávamos, né, em superredes e subredes, nós já não tínhamos mais essa ideia de subrede, não tecnologia de subrede, né? Pensando em tecnologias de superrede e dividindo a rede, então, em subredes, em redes menores, né? Nós já não tínhamos mais essa definição de classe, nós já utilizávamos a ideia de blocos, né, os CIDRs. Aqui, então, a ideia de bloco permanece igual, da mesma forma que nós tínhamos no IPv4. E, naturalmente, quando nós vamos pensar na representação em navegadores, nós sabemos que após os 2 pontos nós temos a porta, né? Então nós temos endereço, por exemplo, 200.001, 2 pontos, 8443, nós tínhamos a porta 843, 8443, então naquele endereço IPv4. E o endereço IPv6, como ele utiliza 2 pontos para separar os hextetos, naturalmente nós teríamos um problema se representássemos eles direto na linha da URL. Então, para que nós possamos inserir um host, né, em forma de IPv6 na URL de um navegador, nós inserimos esse endereço IPv6 entre chaves, né, permitindo então que apenas o último fique indicando a porta. Então, tudo que está entre chaves representa o endereçamento IPv6, e aí o pós a chaves vem 2 pontos e a porta, assim como nós tínhamos no caso do endereçamento IPv4. Observando então a forma de reduzir, né, os endereços podem ser expressados em sua forma total ou num formato comprimido, e o formato comprimido nos permite, primeiro, eliminar zeros à esquerda. Então, nós temos, por exemplo, aqui no caso desse DB8 embaixo, né, como eu tenho um zero que está à esquerda, esse zero pode ser suprimido. No mesmo caso, da mesma forma, nesse número 1 que nós temos aqui em cima, eu posso suprimir esses zeros à esquerda, mantendo só, então, o número 1 pós os 2 pontos. Da mesma forma que eu poderia manter DB8, né, então trazendo esse endereço para 2001, DB8 e não 0 DB8, então eu posso sempre eliminar zeros à esquerda. Eu não posso eliminar zero entre a cadeia. Então, por exemplo, os zeros que estão na parte intermediária de uma cadeia da cadeia não pode ser eliminada, e sim sempre zeros que estão à esquerda. Da mesma forma, eu posso omitir hextetos que possuem zeros. Então, no primeiro caso aqui,
eu poderia omitir esses hexatetos inteiros, porque eles são zero e são constantes, são contínuos, né? Então, cadeias de zeros contínuas, de hexatetos contínuos zerados, eu posso eliminar e representá-los por 2 pontos. Então, nesse caso, esse endereço maior ficaria 2 pontos, 1, representando de forma comprimida esse mesmo endereço que se encontra aqui. No caso do endereço de cima, nós supririmos, né, a cadeia toda e podemos representar apenas com 2 pontos, ou com 2 pontos, 2.0, por exemplo, no caso do último octeto aqui, manter um dos zeros, né, para deixar o endereço um pouco mais legível. No caso do endereço que nós temos aqui, FF02, essa cadeia que nós temos aqui no meio poderia toda ser suprimida também, então ficaria FF02, 2 pontos, desses 2 pontos aqui, mais 2 pontos da cadeia que nós suprimimos, né? Que traria para cá, e aí o 1 de fato no final. Então, FF02, 2 pontos, 2.1. Da mesma forma, esse endereço link local, que nós vemos daqui a pouco, FE80, poderia ser suprimido essa cadeia toda aqui, então esse endereço poderia ficar FE80, 2 pontos que representam esses 2 pontos aqui, o próximo dos 2 pontos aqui, então suprimiu a cadeia, A299, e aí continuaria com a representação. Lembrando que esse zero não pode ser suprimido porque ele está no meio de uma cadeia. No caso da última cadeia aqui, nós temos 2 casos, né? Nós podemos suprimir essa cadeia de zeros e manter essa. Então, esse endereço, por exemplo, ficaria trazendo esses 2 pontos para cá, né? E agora esses outros 2 pontos para cá. Para 2001 DB8, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. BIF, 2 pontos. Deixa eu apagar um aqui que ele saiu. Um BIF, 2 pontos. Essa cadeia de zero eu já não posso mais suprimir como eu fiz anteriormente, que eu só posso fazer essa supressão uma única vez. Mas eu poderia representá-la, né, suprimir os zeros à esquerda, representando-a por 0, 2.0, 2.0, 1, 2, 3, 4. Mas observe que esse 2 pontos ficou no local no meio da cadeia. É estranho quando você olha esse endereço, quando nós olhamos esse endereço, enxergar o 2 pontos no meio da cadeia. Então, o mais natural é que nós suprimamos, façamos a retirada dos zeros, né? Suprimam as cadeias que estão à direita. Então, a forma mais comum de se escrever esse endereço é 2001. Esse zero aqui nós suprimimos, né? DB8. Suprimimos aqui, então, só os 3 primeiros zeros e não todos. Então, aqui ficaria 0, 2.0, da mesma forma aqui. Representaríamos o BIF. E agora sim, deixa eu só trocar de cor aqui, faríamos a supressão total dessa cadeia. Então, passando aqui a 2 pontos. 1, 2, 3, 4. Essa é a representação de baixo, é a representação preferida, né? Porque o uso dos 2 pontos seguidos, 2 pontos, ficaria ao final do endereço, permitindo então que posteriormente viesse o endereço que representaria o host, né? Mais ou menos essa a ideia. Então, naturalmente, da mesma forma que nós temos no caso do endereçamento PV4, nós continuamos tendo a ideia de prefixos, ou seja, DB1, 2001, DB8, esse zero poderia ser suprimido, né? Então, nós temos aqui um bloco de 32 bits, 16 bits no primeiro hexteto, mais 16 bits no hexteto seguinte. Então, nós teríamos um bloco de barra 32. Daqui para frente, nós teríamos, então, um endereço de host, por exemplo. Nós podemos inserir mais 16 hextetos e ter um barra 48. Nós podemos inserir mais e ter barra 52, barra 56. Observe que nós estamos quebrando o hexteto aqui no meio, né? Então, aqui nós inserimos o 32 por 48 no hexteto completo de 16, que nos daria o barra 48, e aqui nós começamos a pegar os quatro bits da representação dos hexadecimais de um hexteto, né? Então, nós temos um barra 48, barra 52, barra 56 e barra 60. É possível fazer essa quebra e também é possível fazer a quebra entre esses 4 bits. Então, é possível ter barra 49, barra 50, barra 51, barra 53. No entanto, sempre que nós começamos a usar os bits de um bloco, né, de uma representação de hexteto, pensando que nós temos aqui os quatro bits, né, que representam uma letra do hexteto, aqui teria os próximos 12 bits, nós podemos também fazer a quebra em cada uma desses bits, né? Então, nós teríamos, por exemplo, 0000, e aí se nós fizéssemos a quebra aqui, o 0 representaria uma rede, quando converter aqui para 1, já representaria outra rede. No entanto, o endereçamento IPv6 ele foi pensado em 128 bits,
já para permitir a quebra em subredes, né, a representação de subredes, de uma forma mais clara. Então, essa quebra em prefixos, incluindo entre o hexteto, não é muito comum de se encontrar. No geral, nós fazemos a quebra sempre nos hextetos. Então, barra 32, barra 48, barra 64, assim, sucessivamente, para facilitar a interpretação. Porque quando nós olhamos, por exemplo, o endereço 2001, DB8, vou colocar, por exemplo, que café 0, aqui seria uma subrede, então, dentro dessa rede 2001 DB8 café, nós teríamos a subrede 0, a subrede 1, a subrede 2, a subrede F, e assim sucessivamente, né? Então, 1000 aqui naturalmente, né? 2000, e assim, ou 0001, né? 0002, 0003, até FFFF. Então, daria para fazer essas representações indicando. Deixa eu colocar para a esquerda aqui só para iniciar a contagem aqui, né, subindo, né? Então, nós teríamos aqui a parte de rede. Nesse sexteto intermediário, nós teríamos a separação em subrede. E aí, pós barra 64, aqui nós teríamos a identificação da interface. E assim que o endereçamento PV6 foi pensado para que represente rede, subrede e a interface. Então, eu tenho uma rede, dentro daquela rede eu tenho um conjunto de subredes, dentro do conjunto de subredes eu tenho uma interface. E, no geral, nós fazemos a separação, a quebra desses prefixos dessa forma. Né? Nós veremos posteriormente que, no geral, uma operadora nos entrega um barra 48, nós usamos um barra 48, nós usamos um barra 64 para representar a nossa subrede dentro desse bloco que a operadora nos entregou. E aí, no final, então, nós temos os últimos 64 bits aqui para representar a interface dentro daquela subrede que nós estamos configurando. Mas, de qualquer forma, é possível fazer a quebra dos prefixos assim como nós fazíamos no caso do PV4. Né? Quando nós tínhamos, por exemplo, um barra 24 e nós precisávamos de duas subredes, nós trazíamos aqui o bit para a barra 25, né? Usando um bit do último octeto para representar aquela rede. Aqui nós podemos fazer a mesma modelagem, podemos usar as mesmas técnicas, no entanto, não é muito adequado porque o endereço PVC já foi pensado com esse tamanho de 128 bits, né, com essa extensão de 128 bits, para representar a subrede em um hexteto, pelo menos. E aí nós chegamos, então, finalmente, à parte do endereçamento em si, como ele está organizado, como esse espaço de endereçamento está organizado. Assim como nós tínhamos no caso do PV4, endereços públicos e endereços privados, aí, naturalmente, depois que surgiu a ideia do NAT, né, para tentar postergar o exaurimento do endereçamento PV4, nós temos também a organização do endereçamento PV6. Se nós olharmos lá atrás, um pouco no início do PV4, quando nós tínhamos a parte de classes, classe A, B, C e D, nós tínhamos a questão de fixar os bits iniciais separando as classes. Né? Então, nós tínhamos classe A, classe B, classe C e classe D, e o que definia a diferença dos endereços era o bit inicial. Né? Então, com esses bits iniciais, nós sabíamos que o endereço 10 fazia parte de uma classe A, nós sabíamos que o endereço 172 fazia parte do endereço classe B e o 92 fazia parte do endereço classe C. Quando nós movemos isso para Cider, naturalmente esses bits perderam o sentido. No entanto, no mercado nós continuamos dizendo uma rede classe C, uma rede classe B, uma rede classe A, pensando então nesses bits. De forma análoga, foi estipulado no endereçamento PV6 também para separar os grupos, né? Não são classes, são grupos de prefixos, né? Também foi fixado o início da bitagem. Então, por exemplo, Global Unicast, seu endereço que começa com 001, o que nos dará um início em 2000 e um final em 3FFF, como nós vemos daqui a pouco. E assim separou-se, então, todo o sistema de endereçamento, todo o espaço de endereçamento. Quando nós pensamos em endereço PV6, nós temos endereço loopback, que tem a mesma aplicação do endereço loopback do PV4, ou seja, é um endereço apenas em camada de rede, né, não em camada 3, ele não desce para a camada 2, então sempre que eu mando numa máquina um pacote para 127.0.0.1, por exemplo, ele chega na camada de rede e sobe novamente, ele não desce para a camada de enlace. Aqui, da mesma forma, o endereço loopback tem a mesma aplicação, e ele inicia-se, então, no endereço 00, né, o endereço barra 8, está aqui bem no começo. Então, ele começa em 00 e vai até 00FFFFFF 1/8.
Nós temos um endereço global unicast. O global unicast é similar no IPv6 ao que nós tínhamos no endereço público em IPv4. Né? Depois que criou a ideia do NAT, alguns endereços, né, o 10, o 9.2 e alguns endereços o 7.2 foram reservados para a rede privada, né, para endereços privados, e outra parte virou endereços públicos, que eram roteados no backbone internet. No IPv6, a mesma coisa, o global unicast, são endereços que são roteáveis no backbone global, IPv6, e unique local unicast são endereços que não são roteáveis, né? Não são, se chegar no backbone público, ele não é roteável. E nós temos aqui um novo tipo de endereço que não existia no endereçamento IPv4, que é o link local unicast. O que é o endereço link local? Quando nós pensamos numa rede 1 conectada a um roteador que nos dá acesso a uma rede 2, é natural que esse roteador faça o encaminhamento de pacotes entre essas redes. No entanto, se esse endereço for um endereço do tipo link local unicast, esse roteador não fará esse roteamento. Então, os endereços que naturalmente começam com F80, e aí isso faz parte de uma das características de não depender da camada 2, então toda a interface, uma rede PV6, quando ela levanta, quando ela é startada, né, quando ela passa para o modo up, ela atribui a si mesmo o endereço link local. É claro que existem técnicas para descobrir se aquele endereço link local já não está sendo utilizado naquele barramento, na internet, mas ela cria o endereço link local para si mesma, e aí depende do sistema operacional. Alguns sistemas utilizam um modo baseado em 64 bits, outros utilizam uma forma aleatória, outros usam uma forma criptográfica para criar esse endereço, mas esse endereço é criado automaticamente na interface, e a partir desse instante, então, esse endereço loopback, link local, perdão, é atribuído a essa interface, ela passa a operar sobre uma rede IPv6 de forma nativa. Então, ela já consegue, por exemplo, chegar até o roteador e descobrir quem é o default gateway daquela rede, por exemplo. Ela consegue trocar dados ali dentro, de tal forma que ela não depende mais de uma configuração manual para subir para começar a operar na rede IPv6. No entanto, esse endereço, sempre que ele chega no roteador, ele não é roteado para o outro lado, ele permanece sempre preso nesse link local. Por isso que se chama link local unicast, ou seja, é o endereço de uma única interface naquele barramento Ethernet. Então, é normal, por exemplo, esse tipo de configuração que nos permite, então, manter o endereço IPv6, ou seja, um endereço de camada 3, que cria um sistema de endereçamento mundial, mas que está preso ao endereço, àquele barramento. Então, isso me permite, por exemplo, colocar nessa interface do roteador o endereço FE81 e esse mesmo endereço também na interface externa, ou seja, esse roteador possui o endereço FE81 em ambas as interfaces, uma vez que esse endereço está preso dentro daquele barramento. Isso facilita para mim a gerência daquela rede. Então, eu sei que esse roteador 1, por exemplo, sempre vai ter endereço link local em todas as suas interfaces, finalizado em 1. Independente da interface que eu estou utilizando, você vai ter 1. O roteador 2, por exemplo, sempre vai ter o endereço FE80 finalizado em 2 em suas interfaces de link local. Né? E com isso facilita bastante a administração. E aí, naturalmente, nós temos o endereço multicast, assim como nós tínhamos também no IPv4. Observe que no caso do IPv6 não existe endereço de broadcast. É claro que eu vou ter um endereço multicast que representa todos os hosts de uma determinada rede, que vai fazer um trabalho similar ao que o broadcast fazia, mas não existe mais endereço de broadcast, não tem como. Não existe esse pacote, né? Só lembrando o que era um endereço broadcast, né? Para que nós possamos alinhar o debate. Então, eu tenho aqui um switch, eu tenho várias estações aqui conectadas. Então, estação A, B, C e D. O endereço broadcast, eu enviava um único pacote aqui IP, e esse pacote via switch aqui, então, é distribuído para todas as estações, ou seja, é um endereço em que todas as estações recebem aquele mesmo pacote. Então, é diferente de um unicast de uma máquina para múltiplas máquinas, onde eu tenho vários pacotes sendo gerados por uma única estação, encaminhados para várias estações de destino. Eu tinha um único pacote, e esse único pacote possui um endereço que faz com que aquele equipamento entregue aquele pacote para todas as estações. Né? Então, eu consigo fazer essa entrega. É claro que isso também usa, no caso dessa arquitetura que nós colocamos aqui, baseada no switch, utiliza também um quadro broadcast para entregar esses pacotes IPs. Mas é um único endereço que entrega, então, para todas aquelas estações. Quando nós pensamos, então, no caso do IPv6, isso vai ser feito pelo endereço multicast. O endereço multicast, naturalmente, eu tenho uma estação,
que deve entregar um pacote, né? Então, eu envio um único pacote aqui, e esse pacote, então, é entregue para um conjunto de estações, mas não para todas as estações. Isso é endereçamento multicast. E aí, como eu disse, no caso do IPv6, eu vou ter um endereço que representa todas as estações, que faz com que esse pacote seja entregue, então, para todas as estações, fazendo um comportamento baseado em multicast, fazendo com que esse comportamento de um pacote multicast tenha o mesmo comportamento de um pacote anteriormente broadcast do IPv4, né? Mas continua sendo um endereço multicast. E existe um outro tipo de endereçamento em IPv6 que ainda é um conceito novo que está sendo implementado em algumas soluções, por exemplo, balanceador de carga, né? Sistema de balanceamento de carga, que é o sistema Unicast. O Unicast é similar ao multicast, só que em vez da estação enviar um pacote único e esse pacote único ser entregue para várias estações, esse pacote é entregue só para a estação mais próxima. Naturalmente, existem algumas regras para determinar qual é a estação mais próxima, né? Como, por exemplo, no sistema de balanceamento, eu envio um pacote, ele entrega para a máquina que está mais próxima, o servidor que está mais próximo para balancear, para receber aquela carga de uma arquitetura, pensando na arquitetura global, por exemplo, em que eu tenho balanceamento entre vários data centers, por exemplo. Então, eu mando para a máquina que está mais próximo daquele roteador. E esse aí seria, então, um endereço Unicast. Então, eu tenho, no caso do IPv6, endereços Unicast, que representa uma única máquina, endereço Multicast, que representa um conjunto de máquinas, e endereço Unicast, que representa um conjunto de máquinas, mas cujo pacote é entregue somente para a máquina mais próxima. E aqui, da mesma forma, a separação é feita, o endereço menor, né? O primeiro endereço e o último endereço é baseado na bitagem que nós estamos utilizando. Então, pensando no endereço global unicast, que normalmente é o endereço que nós usamos, ou seja, são endereços roteáveis na internet, né? Nós usamos o endereço link local, único local unicast, apenas em redes que são totalmente desconectadas, porque senão, para sair para a internet, nós precisaríamos fazer um NAT, e não precisa fazer NAT num sistema de 128 bits, né? Então, quando nós temos estações que precisam atingir a internet, que vão navegar na internet, elas recebem um global unicast address, né? Ou seja, ela recebe um endereço na estação, um endereço público que é roteável, diferente do que nós tínhamos em IPv4. Então, se nós pensarmos aqui no global unicast address, nós sabemos que os primeiros bits são fixados em 001. Então, naturalmente, o menor endereço é quando nós preenchemos tudo com zero, né? O exteto inicial tudo com zero, o que nos dará 2 elevado a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3. Então, nos dará aqui o início como 2, 0, 0, 0, né? Porque 2 a 0 é 0, 2 a 1 leva a 2. Então, nosso primeiro endereço inicial é o endereço 2000, e o último endereço, naturalmente, é quando nós convertemos essa parte que não é fixa para 1. Então, aqui nós já sabemos que dará F, né? Que todos os números vai dar 15. Então, vai representar em F. Aqui nós temos, então, 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 0, 1. Então, aqui nós teremos 3 FFF como endereço máximo. Então, 3 FFF. E, naturalmente, os outros sextetos daqui para frente vão estar todos preenchidos com 1. Então, nós teremos o endereço maior 3FFF, e aí tudo F com /3. Observe que o tamanho da máscara que nós usamos aqui representa a separação. Então, quando nós pensamos no Global Unicast, nós representamos com /3, porque ele foi organizado com /3, Multicast com /8, porque ele foi, o Loopback, perdão, /8, porque ele foi organizado em /8, e assim sucessivamente. No entanto, quando nós usamos o endereço Global Unicast dentro da nossa infraestrutura, dentro da nossa rede, nós aumentaremos esse CIDR para o bloco que nós recebemos. Então, se nós recebemos um bloco 2001, DB8, café, por exemplo, da operadora, né, aqui como um /48, então nós receberemos ele um Global Unicast address /48. Mas a definição original do range desse endereço, ele é um /3, nos dando então toda a faixa, né, de 2000, 0000, né, então 2000, dois pontos, /3, até 3FFF, né, e FFF/3 até o fim. Então, esse endereço /48 que nós colocamos aqui, 2001, está nesse intervalo aqui do endereço Global Unicast. Então, assim, nós chegamos ao final do módulo 1 e nos preparamos, então, estamos com conhecimento propício para o início
do módulo 2. Até lá.